Olá, tudo bem? Esta é a nossa quarta entrevista com Geraldo Cavalcante. Vem com a gente. Estamos aqui no nosso penúltimo dia com o Geraldo. Geraldo, eu queria falar contigo rapidamente a respeito do artigo chamado O Dom da Fala. Ok. Nele tu fala assim: o homem, quando fala, transmite ao ouvinte, por meio das ondas sonoras, a informação de 3 tipos diferentes. Primeiro, nos inteiramos sobre o que ele fala. É uma informação esclarecedora ou semântica. Segundo, quem fala, graças às peculiaridades características individuais da voz de cada um. Por fim, e mais importante, como fala, ou seja, com que atitude emocional. Na fala cotidiana, não se sabe por quê, sempre estamos propensos a crer mais nesse contexto emocional do discurso que em seu sentido lógico. Quem crerá, por exemplo, no sentido lógico das palavras "me alegro em vê-lo", quando pronunciado com raiva ou com ira? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, então essa é a dimensão acústica do ato da fala, né? Você pode dar bom dia com uma certa irritação, bom dia com bastante euforia e um bom dia reflexivo. A pessoa pode entender muito mais o significado do bom dia quanto à entonação do que propriamente o significado da palavra. E assim, em quase tudo que você faz ou quer se expressar para o outro através da palavra, né? Essa questão de você se atentar pela conotação de uma comunicação em função do tom da fala, você compreende com mais profundidade o que o outro quer dizer, né? Ele pode estar te passando uma comunicação de uma forma displicente, como ele pode estar te passando a mesma informação com uma conotação de preocupação. E, por outro lado, com uma certa insignificância, né? Então, se ele vai te dizer, olha, cuidado com fulano, porque talvez ele não corresponda às suas expectativas, é uma forma de se expressar. A outra é dele te deixar ainda na dúvida. Olha, toma cuidado. Fulano pode não ser exatamente como você pensa. Ou ele pode dizer, olha, toma cuidado. Fulano é assim. Então, ele tem uma certa convicção na entonação quando ele quer te dizer alguma coisa com uma ênfase de maior convicção, mais pelo tom do que o significado da palavra. Né? Então, essa questão da comunicação, ela pode ser melhor interpretada até em aspectos de momentos de negociação, de você perceber alguma fragilidade ou insegurança naquilo que é afirmado em relação à convicção, à certeza
e o comprometimento daquele que está falando, embora seja a mesma coisa. Por exemplo, eu prometo te entregar a obra em 30 dias. Ele pode dizer que, eu vou te prometer que eu vou entregar. Ou outro, não, eu prometo que eu te entrego em 30 dias. Aí talvez você precisa do auxílio dos olhos para ver a expressão, né, facial. Mas você já tem uma informação na entonação vocal. Né? E a fala é independente de língua, independente da... Vamos dizer, até uma criança que não saiba falar, no nosso caso, o português. Ela é uma coisa muito natural, o falar, o se comunicar por meio de som, né? Fora quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, por questão disso. Mas, independente de nós emitirmos sons com as nossas cordas vocais, o nosso corpo emite sons o tempo todo. Então, a gente pode dizer que a emissão de som é algo natural, é de natureza do ser humano e é da própria natureza a emissão de som. A natureza, por si só, ela emite sons constantemente. E seria a natureza mesmo, florestas, riachos, o que a gente pode falar, a natureza por si só, aquela parte que é intocada, ela é um santuário sonoro? É que a conotação de santuário, né, vem de uma coisa pura, né? As florestas, ela tem seus sons diferentes. Por exemplo, uma floresta que é habitada por insetos, uma floresta que é mais habitada por réptil, uma floresta que é mais habitada por pássaro e outros por mamíferos, elas têm um padrão de comunicação diferente, né? Existe mesmo essa questão natural das manifestações sonoras. Por exemplo, aqui perto de casa, eu chego da varanda, no fundo, tem um terreno que é um brejo. Nesses dias de chuva, é como se fosse uma sinfônica de anfíbios. Eu ouço 15 espécies de sapos, né? A noite inteira, intercalado por pequenos flashes de vagalumes. Eu vendo da minha varanda é uma coisa. Se eu estiver imerso dentro de uma floresta, é outra. Então, até o aspecto da compreensão dos sons no interior de uma floresta depende da situação que você se encontra em relação à floresta, né? Digamos, se você está protegido, está dentro de uma barraca, é uma coisa. Se você está fora de uma barraca, é outra. Então, há mesmo sons que podem causar medo, pode causar reflexão, né? E pode te trazer informação. Olha, aqui tem cobra. Por quê? Os pássaros silenciaram. Olha, aqui tem alguma coisa porque os pássaros voaram. Mas você não viu os pássaros, você ouviu o voo, a debandada, né? É interessante porque existe mesmo um código, né, de comunicação sonoro que existe para seres humanos, existe para animais e existe para vegetações, né? Um ruído de uma floresta fica em torno de aproximadamente 40 decibéis. Em dias de vento, pode chegar a 70 decibéis. Porque o ruído natural das folhas, né, ela se torna ruidosa.
pode ser belo o ruído. Uma floresta silenciosa que te permite ouvir insetos te dá uma impressão completamente diferente da que você ouve pássaros e da que você ouve anfíbio, né? Então existe mesmo um universo de códigos, de comunicação que vai te expressar situações reais e outras imaginárias, que você acaba aumentando por fantasia. Você pode dizer que numa determinada floresta tem monstro. Por quê? Quando você teve lá alguma coisa que você ouviu, que você se assustou e que você não conheceu ou não conhece a origem do som, e ele te causou tanto impacto e medo que você fantasiou e criou um monstro, né? Agora, tem o outro lado também de você fazer esse tipo de leitura, né? Não digo assim, somente natural, tem os ruídos urbanos, né? Ruas que são silenciosas, mas que tem uma certa periodicidade, que passa o guarda assoviando. Uma rua que ela é uma via de percurso para um bairro com atividades noturnas. Tem o ruído do próprio bairro com muita atividade noturna. Então você tem forma de fazer algumas leituras urbanas também através de manifestações sonoras. E isso até implica na sua opção de moradia, né? Só de você ver que aquela rua é ruidosa, se você é solitário, você vai optar morar lá. Se você não é, você vai correr, porque ela é muito ruidosa, né? Às vezes, os sons urbanos servem como alento para a solidão. Ou o contrário, serve como motivo de afastamento, né? Então, tem muitas formas de você assim, dialogar com os códigos sonoros. Tanto o natural, que fica restrito a florestas, matas, estradas, né, sítios, chacras, e os diferentes sons que te faz compreender as situações urbanas. Né? Bem interessante. Não sei se era isso, né? Mas... Não, é isso mesmo. Para a gente entender um pouquinho, porque às vezes a gente acha que essa questão de som, acústica e tratamento não está ligado também àquilo que a gente é internamente. E está diretamente ligado. E tem os sons internos do nosso corpo, né? Também você está num ambiente muito silencioso, você ouve o teu coração bater, você ouve o seu sistema circulatório, você pode ouvir o seu sistema digestivo. Para uns pode causar constrangimento, para outros é normal, né? Que não existe silêncio, né? O silêncio, assim, rigorosamente falando, ele é teórico. Existe a menor intensidade sonora. Então aqui eu vou te cortar um pouquinho, porque o nosso próximo vídeo é sobre silêncio. Vamos lá. Então vamos. Tchau.